Fala galera, tudo beleza? Pessoal, passando aqui para a gente finalizar as questões aí da parte da hora do estudo do capítulo 3 e a questão 8. PUC fala o seguinte: considere a imagem abaixo que representa o fundo de uma piscina em forma de triângulo com a parte mais profunda destacada. Então aqui nós temos a parte mais funda. O valor em metros da medida x é... Então galera, é o seguinte, olha, esses dois triângulos, que é o triângulo grandão, com o triângulo pequenininho, eles são o quê? Eles são semelhantes, beleza? Qual que é o caso de semelhança entre eles? Eles têm o ângulo aqui, olha. E um ângulo comum aos dois aqui. Então, pelo caso, o ângulo, nós podemos dizer que eles são semelhantes, beleza? Então, vamos lá separar esses dois triângulos aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Quais são as medidas do pequenininho aí? Olha, eu sei que aqui mede x, que é o que nós queremos descobrir. E aqui mede 2, ok? E quais são as medidas aí desse nosso triângulo grandão? Deixa eu ver onde que eu vou colocar ele. Vou colocar ele aqui embaixo, ó. Quais são as medidas desse nosso triângulo de vermelho aí? Bom, esse lado mede 8, esse lado mede 12. Só que percebam que os ângulos da base são iguais. Se os ângulos da base são iguais, é porque nós estamos tratando de um triângulo isósceles, então aqui também mede 8, beleza? Vamos utilizar aí a semelhança de triângulos para determinar a medida do x. Eu posso dizer que 2 está para 8. 2 está para 8. Assim como o x está para 12. X está para 12. Multiplico cruzado, eu vou ter que 8x é igual a 24. Então, x é igual a 24 dividido por 8. Logo, x tem que ser igual a 3. E prontinho. O tamanho da medida x ali é igual a 3, ok? Beleza, pessoal. Vamos aqui agora para a nossa questão 9. Na figura, o losango FGCE possui dois lados sobrepostos aos lados do losango ABCD. E sua área é igual à área indicada em verde. Então, pessoal, nós temos o losango FGCE, esse losango aqui, beleza? E ele tem dois lados aqui que ficam sobrepostos, certo? Aos do losango ABCD, que é o losango grandão. ABCD, ok? Bom, se o lado do losango ABCD mede 6, losango, nós temos todos os lados aí o quê? Iguais, então todos os lados desse grandão aqui vai medir 6. O lado do losango FGC mede, então nós queremos descobrir a medida dos lados aqui desse losango FGC que está de branco. Bom, vamos lá, pessoal. O que eu vou fazer para resolver essa questão? Tá falando aqui em cima que a área do losango FGCE, certo? É igual à área em verde, certo? Ou seja, se é igual, se eu falar que essa área aqui mede 2, é porque a área de verde vai medir 2 também, beleza? E quanto é que vai medir a área do grandão? Que é o A, B, C, D. Esse grandão aí. Bom, a área do grandão é a área do de branco com a área do de verde, então vai ser 4, beleza? Ah, professor, mas é só com 2 que funciona? Tá, não. O que a gente tem que prestar atenção aqui? Em uma semelhança entre esses dois losangos aí, certo? Bom, o que eu percebo a respeito da área? 4 é a área do losango ABCD. Qual que é a área do losango FGCE? Nesse caso aqui, eu falei que é 2, né? Agora troca, só para a gente verificar que não é só com 2 que funciona. Vou colocar que a área aqui seja 8. Quanto que vai ser a área em verde? 8 também. Qual que é a área do ABCD? É 16, né? Que é a soma dos dois. E do FGCE
é o quê? Seria 8. Qual que é o ponto aqui, pessoal? É a gente perceber que a área do losango grande, certo? Vai ser sempre o dobro da área do losango branco, certo? Quando a área do losango branco deu 2, a do losango ABCD deu 4, o dobro. Quando a gente mudou a medida da área, e a gente falou que a área do losango FGCE é 8, a medida do losango grandão deu 16, que é o dobro, certo? Então, como a área do losango branco é igual à área do losango verde, do losango não, é igual à área da parte verde, nós temos aí que a área do losango grande vai ser sempre o dobro da área do losango branco, ok? Se é sempre o dobro, o que eu vou determinar aqui? Eu vou determinar o seguinte, olha, que a área do losango A, B, C, D é sempre o quê? 2 vezes a área do losango F, G, C, E, certo? A área do losango grandão é o dobro da área do losango que está de branco. Eu vou pegar essa área aqui, que está multiplicando 2, e vou descer dividindo. Então, eu tenho que A, B, C, D dividido por F, G, C, E vai ser igual a 2. O que é isso aqui? A razão de semelhança entre as áreas. Se a área do grande é o dobro da área do pequeno, quando eu dividir um pelo outro tem que dar 2, certo? O que significa isso? Que o grandão é o dobro do losango que está de branco, certo? Só que eu quero mexer não com as áreas, eu estou querendo descobrir a medida do lado, certo? Estou querendo descobrir a medida do lado do losango. Bom, vamos revisar uma coisa. Se eu tenho um quadrado e eu falo para vocês que a área é 9 e eu peço para descobrir o lado, o que eu faço? Só a gente lembrar que a gente extrai a raiz. Raiz quadrada de 9, 3. Então, se eu tenho uma área e eu quero descobrir a medida do lado, eu extraio a raiz quadrada. Aqui, pessoal, é basicamente a mesma coisa. Eu tenho a razão de semelhança entre as áreas, só que eu quero descobrir a razão de semelhança entre os lados, certo? A razão entre os lados. Então, basta extrair a raiz quadrada da razão de semelhança entre as áreas. Então, é só tirar a raiz quadrada de 2, certo? Então, sempre que eu dividir o lado do grandão pelo lado do pequeno, tem que dar raiz quadrada de 2, certo? Ou seja, o lado do pequeno é o que eu chamei de x, certo? Então, quando eu pegar o lado do grandão, que é 6, e dividir pelo lado do pequeno, tem que dar sempre o quê? Raiz quadrada de 2. Agora eu vou fazer a multiplicação, certo? O x está dividindo, passa multiplicando. Então, 6 é igual a x vezes a raiz de 2. Eu quero descobrir o valor de x. Então, x vai ser igual a 6 dividido pela raiz de 2. Raiz de 2 estava multiplicando o x, desce dividindo. Então, vamos lá. Eu não posso ter um número irracional aqui embaixo. O que eu faço? Racionalizo. Lá do nosso capítulo anterior, multiplico pela raiz de 2 em cima e embaixo. Então, x vai ser igual a 6 vezes raiz de 2, 6 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, vamos lembrar da propriedade. Raiz de 2 vezes raiz de 2 tem multiplicação, eu posso deixar dentro da mesma raiz. Então, isso daqui é raiz de 2 vezes 2, que dá 4, e a raiz de 4 é 2. Então, isso daqui vai dar 2, ok? Agora, pessoal, é só efetuar a divisão. Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. 3 raiz de 2. Então, a medida do lado aí do losango pequeno vai medir 3 raiz de 2, que é a letra E. Bacana? Agora, a gente vai para a nossa última questão aqui. Olha, deixa eu apagar aqui. Que é a questão 10, para a gente finalizar aí o capítulo 3. Beleza? Então, vamos lá. Na figura abaixo, AC mede 5. Vamos marcar essas medidas aqui. AC é o lado todo, né? Ele mede 5. Esse lado completo aqui. Esse lado completo mede 5. BC mede 6. BC mede 6. E DE mede 3. DE mede 3 aqui, ok? A área do triângulo ADE é
Então, nós queremos a área desse triângulo aqui, ó. ADE. Como é que eu calculo a área de um triângulo? É base vezes a altura dividido por 2. Tá faltando eu descobrir apenas a medida da base aqui para eu conseguir resolver esse problema, certo? O que é que eu tenho, pessoal? Eu vou perceber que esses dois triângulos aqui, ó, o que eu pintei de vermelho e o que eu vou pintar de azul, esses dois triângulos, eles serão o quê? Semelhantes. Certo? Vamos separar os dois aqui para a gente conseguir enxergar esse caso de semelhança. Ó, nós temos aqui o triângulo V azul, né? Que eu tô pintando de azul aí, que é o grandão. E nós temos também o triângulo pequenininho que eu estou pintando aí de vermelho, certo? Vamos marcar as medidas deles aqui. Eu sei que o lado desse aqui grandão mede 5, certo? E o outro aqui mede 6. E aqui está o meu ângulo reto. Aqui eu tenho o meu ângulo reto, certo? E eu sei que essa altura aqui mede 3 e aqui mede x, que é o que eu quero descobrir, certo? Então, qual que é o caso de semelhança? Só por curiosidade, nós temos um ângulo reto e olha aqui, ó, esse ângulo A aqui, ó, ele é comum aos dois. Então, ele é igual aos dois aqui, certo? Nos dois. Então, pelo caso ângulo, nós já podemos dizer que esses triângulos aí são semelhantes, beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Uma proporção aí entre os lados desse triângulo, desses triângulos, para descobrir a medida do x, beleza? Pessoal, nós vamos perceber aqui o seguinte, olha, que eu posso dizer que 6 está para 3, assim como 5 está para x. Então, olha, 6 está para 3, assim como 5 está para x. Multiplica cruzado, 6x é igual a 3 vezes 5, 15. Então, o 6 está multiplicando o x, vai descer dividindo, então é 15 dividido por 6. Essa é a medida do x. Só que nós não queremos a medida do x, nós queremos a área, certo? Então, vamos anotar aqui, o x é 15 sobre 6. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base é 15 sobre 6, vezes a altura, que é 3, dividido aí por 2, beleza? Então, vamos lá finalizar essa conta. Eu posso simplificar aqui, olha, vai ficar o quê? Vai ficar 2 aqui embaixo, né? Então, nós temos aí 15 sobre 2, né? Dividido por 2. Divisão de fração, pessoal, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é o inverso de 2, é 1 sobre 2. Multiplicação de fração é o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. 15 vezes 1 dá 15 e 2 vezes 2, 4. Então, essa daqui é a medida da área desse triângulo que nós queríamos descobrir aqui, olha, que eu estou pintando de vermelho. Então, 15 sobre 4, a alternativa correta, letra B de bola, beleza? Pessoal, assim a gente finaliza aqui a correção das atividades do nosso capítulo 3. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!